Boa tarde, turma. Vamos entrando para mais um bate-papo aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a live de número 11 do nosso projeto Bioquímica Descomplicada. Boa tarde, Isa. Onde a gente aborda uma via bioquímica de forma descomplicada e principalmente voltada para a nutrição. Boa tarde, Lide. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Gente, então, para quem está aqui pela primeira vez, né? Esse é um projeto que a gente está na terceira semana, 11ª, na verdade acho que é a quarta semana, com a 11ª live, onde a gente aborda um tema da bioquímica de forma descomplicada e voltada para o Nutri. Esse é o projeto Bioquímica Descomplicada para o Nutri, tá certo? Ontem a gente falou sobre o tema da live de ontem. Quem estava aqui presente? Quem lembra? Sumiu, estou lembrando o tema da live de amanhã, que a gente vai falar sobre a bioquímica. Eu não sei nada de bioquímica, por onde eu tenho que começar, certo? Hoje nós vamos falar sobre carboidrato pós-treino. Olha só, recentemente eu fiz uma postagem, até no Reels, né? Sobre o carboidrato pós-treino e hipertrofia muscular. Eu falei sobre esse tema, né? E eu percebi que esse tema gerou uma certa dúvida em relação à necessidade de ofertar ou não o carboidrato no pós-treino pensando em hipertrofia muscular, né? Nessa postagem eu falei que não é necessário a ingestão de carboidrato pós-treino para hipertrofia. Então, no que diz respeito à hipertrofia, ofertar carboidrato pós-treino não gera mais hipertrofia, né? Também não gera mais síntese proteica, né? E aí surgiu uma certa discussão. Voltou, acho que minha internet deu um probleminha aqui. Você conseguiu me ouvir bem? Como é que tá o áudio? Estão conseguindo me ouvir, gente? Voltou, né? Acho que deu alguma coisa com a internet. Enfim, desde ontem ela tá oscilando, mas agora voltou. Vamos lá. Então, o que acontece, né? É muito comum, eu fazia isso também. Eu lembro que quando eu me formei, quando eu comecei a atender, a fórmula básica para hipertrofia era whey dextrose, proteína e carboidrato pós-treino, né? Com a ideia, na verdade, eu fazia essa combinação com dois objetivos. O primeiro era utilizar a dextrose, que é um carboidrato simples, para potencializar a ação da insulina, e a insulina tem efeito anabólico. O segundo era evitar que os aminoácidos fossem desviados para a síntese de glicose e fossem utilizados apenas para o músculo. Eu vou explicar para vocês o porquê que essa teoria, né, essa hipótese, esse raciocínio é um raciocínio falho. Por que hoje em dia eu não faço mais isso? Em primeiro lugar, que é difícil eu ofertar como pós-treino uma dose apenas de proteína. Eu não faço isso, a não ser que seja por questão de praticidade. Mas geralmente, sempre pós-treino é refeição sólida. Se tiver como paciente realizar uma refeição, ele sempre vai realizar uma refeição pós-treino. Se isso não for possível, aí sim eu faço a suplementação com proteína, certo? Com whey protein, às vezes sozinho. Mas enfim, dificilmente isso acontece na minha prática. Sempre que possível, o paciente faz refeição com carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, fibras, enfim, para hipertrofia. Mas antes eu fazia essa suplementação. Peraí que meu WhatsApp tá na... Deixa eu desligar meu WhatsApp aí que eu não gosto de zoada. Tá no computador. Eu acho que a minha internet... Eu vou colocar a internet aqui do escritório, tá ruim. Vou deixar a internet do meu celular, do 4G mesmo, que aqui a qualidade é boa. Tá certo? Mas voltando, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu sempre faço a refeição, se possível, né? Quando não tem essa possibilidade do paciente fazer a refeição, ele vai fazer a suplementação. Mas por que ela não é superior? Primeiro ponto, a gente acredita que a insulina
ela estimula a síntese proteica. Né? Vou botar aqui, síntese proteica. E de fato, a insulina estimula a síntese proteica. A gente falou sobre insulina em alguma live aqui, onde a gente entrou no ganho de gordura. Né? A insulina é um hormônio que está relacionado a um quadro anabólico. Toda vez que você secreta a insulina, ela sinaliza para os tecidos a seguinte informação: gente, chegou energia. Então, quando tem energia, a gente vai construir com essa energia, seja a construção de gordura, seja a construção de músculo, seja a construção de glicogênio. Então, a insulina ela não tem ação apenas nos tecidos de aumentar a captação de glicose via mobilização, recrutamento de GLUT4, tá certo? Os tecidos que são insulina dependentes, né, que apresentam GLUT4, essa é a principal ação, mas no fígado ela não faz isso. No músculo ela faz isso, mas não faz apenas isso, tá certo? A insulina estimula a síntese proteica? Estimula sim. Mas, em primeiro lugar, síntese proteica é diferente de hipertrofia. Por mais que você fale, tal coisa estimula a síntese proteica. Insulina estimula a síntese proteica. Leucina estimula a síntese proteica. Né? Por mais que uma substância, um nutriente estimule a síntese proteica, a gente não dá para afirmar que ele vai gerar hipertrofia. Como assim, professor? Vamos voltar aqui para a analogia do muro. Entenda que síntese proteica é o processo de você construir o muro, botar bloco a bloco. Isso é a síntese proteica. A hipertrofia é quando você para e fala, olha, o muro está grande, o muro cresceu. Pronto, o muro crescido indica a hipertrofia. Logo eu entendo que, professor, mas para o muro crescer eu preciso primeiro colocar bloco. Beleza. Para a hipertrofia acontecer eu preciso primeiro fazer síntese de novas proteínas. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas eu posso colocar bloco a bloco e alguma coisa acontecer, uma tempestade, ventania, o muro cair. Então, naquele momento que eu cheguei lá de tarde, falei, ó, Luan está construindo o muro. Significa que daqui a 10 horas o muro vai estar tamanho X. Né? A hipótese faz sentido. Mas na prática, não é só isso que vai influenciar o crescimento do muro. Então entenda, sintetizar proteínas é um processo essencial para que a hipertrofia ocorra. Mas não dá para eu saber quanto de hipertrofia eu vou ter olhando apenas para a síntese, certo? Na verdade é impossível eu saber quanto de hipertrofia eu vou ter, propriamente dito, um valor absoluto de hipertrofia, não tem como eu saber isso. Mas o que eu quero dizer é que esse processo de síntese proteica não é um bom preditor de hipertrofia. Eu não consigo saber quanto de hipertrofia algo vai me dar, vai me proporcionar, olhando para a síntese, certo? Então, não estou querendo dizer que síntese proteica não é necessária para hipertrofia. Estou dizendo que ela não é um preditor. Eu não posso olhar para ela e dizer, ah, vou ter hipertrofia. Porque hipertrofia é uma resposta crônica, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você chegou lá no seu treino, aí você utilizou 10 substâncias que estimulam a síntese proteica. Você fez um combo lá, carboidrato, leucina, né? Aí colocou whey, aí colocou ácido fosfatídico, colocou um monte de substâncias que estimulam a síntese proteica. Tudo bem, naquele momento pós-treino a sua síntese proteica foi lá em cima. Jogou a síntese proteica lá em cima. Chegou em casa, você abriu um pacote de miojo, esquentou lá e colocou lá o seu sachêzinho. Né? Aí foi dormir com fome. Acordou sem apetite, tomou um copo de Nescau e foi trabalhar. Aí chegou no trabalho, comeu um enroladinho e uma coxinha. Né? Aí almoçou lá porcaria, cachorro quente. Aí 3 horas da tarde você foi treinar. Aí chegou do treino, você fez lá seus shakes, seus suplementos, estimulando a síntese proteica. Vocês acreditam que esse pós-treino, que gerou estímulo para hipertrofia, que gerou estímulo máximo para a síntese proteica, considerando o contexto do paciente, vai garantir que ele tenha hipertrofia? Óbvio que não, né? Ah, professor, mas se eu fizer tudo certinho, me alimentar bem, treinar bem, dieta certinha, suplemento, eu vou ter mais hipertrofia se eu potencializar mais a minha síntese proteica pós-treino. A pergunta é, quanto? Será que vai? Quanto de síntese proteica mais eu vou ter? Não sei, mas eu vou ter mais. Sim, você pode ter. Será que isso é clinicamente relevante? Será que faz sentido você fazer um investimento tão caro nesses compostos para potencializar a síntese proteica? Quanto de hipertrofia mais isso vai me dar? O que eu acho? Que essa não deve ser a sua preocupação principal. Quando o assunto é prescrição nutricional para hipertrofia, a sua preocupação principal não deve ser potencializar a síntese proteica pós-treino. Você pode fazer isso, estou dizendo que isso é errado, mas não acredite que isso vai te dar um super resultado. Tá certo? Então, essa é a minha visão em relação à síntese proteica. Ela é importante, você pode pensar em estimular,
Mas não acredite que fazendo isso você vai estar com 50% do trabalho feito. Não é assim que funciona. Tudo bem. Então, a gente entendeu que essa síntese proteica ela tem um papel pequeno no processo de, né, na verdade, essa potencialização da síntese proteica pós-treino não é tão relevante assim como a gente imagina. Tudo bem, né? Mas considerando que não seja só isso, professor, considerando que, tá bom, por mais que isso, na verdade, vamos imaginar outro contexto, né? Esqueçam tudo que eu falei e aí coloquem na sua cabeça, né, por um instante, que a síntese proteica é essencial. Né? Considerem lá, professor, esqueci o que o senhor falou, e síntese proteica é essencial, é crucial. Essa síntese proteica pós-treino potencializada via nutrientes é essencial para a hipertrofia. Então tem que fazer de tudo para estimular. E aí eu vou pensar na insulina, que é um fator. Né? Só que a simples presença de proteínas, principalmente whey, já gera um estímulo insulínico mais do que suficiente para você garantir uma síntese proteica máxima decorrente dessa insulina. Então o estímulo que a whey gera sobre a insulina já é mais do que suficiente, ou seja, se a questão for só ter insulina, você pode fazer isso simplesmente com whey. Então aí você não precisaria ingerir carbo se o ponto é aumentar a insulina. A whey já faz isso, tá certo? Ah, professor, mas se eu colocar o whey para estimular a insulina, os meus aminoácidos vão estar sendo lá utilizados para geração de energia, geração de glicose, e não vai estar sendo utilizado para a síntese de proteínas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estudem o metabolismo proteico e me digam quanto que de fato, né, de aminoácido vai para a síntese proteica muscular. Gente, entenda uma coisa. Musculatura não é um tecido que se renova de forma aguda, que se renova de forma rápida. Existem inúmeros tecidos corporais que fazem renovação proteica constante. E são esses tecidos que utilizam a maior parte das proteínas que você consome. O seu fígado está o tempo inteiro destruindo e sintetizando novas proteínas, proteínas plasmáticas. O seu intestino está fazendo isso o tempo inteiro. O tecido muscular não é um tecido que tem uma taxa de renovação rápida. Então essa ideia de que eu vou dar proteína e tal, ela vai chegar lá e vai virar músculo, não é bem assim que funciona. A maior parte vai ficar no seu intestino. A maior parte vai ficar no seu fígado. Considerando a melhor das hipóteses, né, que você está com uma proteína de rápida absorção e disponibilização, em torno de 10% daquela dose vai cair lá no seu músculo, certo? Então essa preocupação que você precisa ter com renovação proteica muscular e, consequentemente, atualização das suas proteínas musculares para gerar uma adaptação e um aumento, é mais no contexto do dia, né, e da semana, por assim dizer, no contexto de uma forma crônica. Então essas preocupações agudas que a gente tem com a hipertrofia, na prática, tem pouca relevância clínica. Vocês entenderam o que isso significa? Que é muito mais importante você se preocupar em adequar a ingestão proteica do dia e fracionar isso de forma igualitária nas refeições, né, do que você está pensando no pós-treino. Pós-treino, professor, mas tem lá o conceito que muitos cientistas discutem, que é o protein time, né, que é o tempo de ingestão de proteína. Isso influencia na síntese proteica de fato. Né? A gente falou que o pós-treino é o momento que gera mais síntese proteica, só que para a hipertrofia em si, isso é importante. Isso tem o seu papel, mas não é, como é que eu posso dizer, o essencial, né? Aquele que é o ponto-chave, que é a base. Certo? E por mais que, então aqui a gente já entendeu que essa alegação de que os aminoácidos vão ser utilizados para geração de energia e não vai para a minha musculatura. Mesmo que você faça isso, você não vai garantir que todos os aminoácidos vão para a sua musculatura. Certo? Então, o que acontece? Professor, então o senhor está dizendo que não é necessário ofertar carboidrato pós-treino? Depende do seu objetivo. Se o seu foco for recuperar glicogênio, tem que ter carboidrato pós-treino. Se o seu foco for estimular a síntese proteica, não precisa. A própria proteína já faz isso. E se o seu foco for gerar mais hipertrofia, também não precisa. Certo? Então entenda que a ingestão de proteína de carboidrato pós-treino depende do objetivo. Glicogênio, sim. Hipertrofia, não necessariamente. Mas aí vem uma questão, né? Tá bom, professor, o senhor falou que carboidrato pós-treino não é essencial para hipertrofia.
mas atrapalha? Vocês acreditam que se de alguma forma eu ofertar carboidrato pós-treino para hipertrofia, eu vou comprometer a hipertrofia do meu paciente? Será que isso seria possível? Não, obviamente que não. Então, por mais que não gere ganhos adicionais, né, de hipertrofia, de massa muscular, esse carboidrato... Gente, eu estou falando do carboidrato pós-treino, tá certo? O carboidrato na dieta de um paciente que deseja hipertrofia, ele é importante, tá certo? Porque o carboidrato é importante para garantir glicogênio, para que o paciente treine bem, é importante para garantir energia, para garantir o processo de síntese proteica, mas necessariamente naquele momento pós-treino, tanto fez ou tanto faz, tá certo? Então entenda que a presença do carboidrato pós-treino não vai gerar ganhos adicionais, mas também não vai comprometer o processo de síntese proteica. Dificilmente, na verdade dificilmente não, é impossível, né? Aquele carboidrato que você ofertou no pós-treino, é impossível que esse carboidrato que você ofertou no pós-treino prejudique de alguma forma a hipertrofia. Então o que eu estou querendo dizer é, ele não é essencial, mas ele não vai ser prejudicial. O que pode acontecer é que na prática talvez você erre, não sei se esse carboidrato pós-treino, se ele entrar como um adicional e no conteúdo calórico total do dia o paciente estiver insuperável, mais do que o necessário para a hipertrofia, isso vem de alguma forma fazer com que o paciente ganhe peso, ganhe de gordura, enfim. Né? Isso é uma hipótese bem complicada, né? Mas não é tão importante assim. Se a quantidade de carbo estiver bem distribuída, não necessariamente no pós-treino é necessário. Exatamente, Luan. Você tocou no ponto-chave aí. Se a quantidade de carboidrato estiver bem distribuída ao longo do dia, a ingestão pós-treino, pensando em potencializar a hipertrofia, é desnecessária. Tá certo? Vai trazer prejuízo? Não. Vai trazer benefícios adicionais? Também não. Certo? Mas ela é desnecessária. Principalmente se for via suplemento. Maltodextrina, dextrose, isso para hipertrofia não é necessário. Ah, professor, mas eu quero recuperar o glicogênio do meu paciente para ele treinar amanhã. Gente, lembra que eu falei para vocês que em alguma aula que eu já dei, professor, eu quero trabalhar com nutrição esportiva, né? Eu tenho que conhecer o esporte, fisiologia do exercício, né? Treinamento esportivo, isso você precisa conhecer. E se você conhecer um pouco de fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, né? Treinamento esportivo, você vai perceber o seguinte, ó, musculação geralmente funciona assim. Você treina peito segunda e você não treina peito terça, correto? E quando você treina peito, você desgasta o glicogênio do seu peito. Claro que você não vai conseguir isolar o treino de peito, né? Você vai trabalhar ombro, tríceps, né? Em menor proporção do que o peito, mas enfim. Treinei peito segunda, desgastei o meu peito segunda, terça-feira não tem treino de peito. Se eu fizer algum outro exercício, eu vou mobilizar de forma leve o meu peito, né? Às vezes os profissionais de educação física fazem isso para dar o tempo do tecido descansar entre um treino e outro. Então, não há essa necessidade de acelerar a recuperação do glicogênio da minha musculatura do peitoral se eu não vou treinar na terça-feira, se eu já treinei segunda. Então, note que na própria estrutura do treino, né, na montagem do treino de hipertrofia, isso já é levado em consideração. Então, você treinou treino peito segunda-feira, você descansa terça, a musculatura do peito. Então, de segunda para quarta, é tempo mais do que suficiente para você recuperar o seu glicogênio sem ter que estar pensando em fazer suplementação pós-treino de carboidrato, de maltodextrina ou se acabando na glicose. Certo? Então, essa ideia de que eu tenho que acelerar, professor, mas tem fulano lá que treina a perna todo dia. Aí é outra história. A pessoa que desgasta a musculatura todo dia precisa, de certa forma, né, depender do desgaste, depender do objetivo dela, recuperar essa musculatura. Mas, na maioria dos casos, isso acontece. Se você entender fisiologia do exercício, mobilização de fibras, primeiro você vai saber que não há como você depletar completamente seu glicogênio. E segundo, que você vai entender que a estrutura do treinamento, como o treino é montado, já leva isso em consideração para dar tempo de você recuperar a sua musculatura, não só do ponto de vista energético, né? Mas para você ir treinar bem quarta-feira. Então essa ideia de acelerar a recuperação de glicogênio para treino de musculação, aquele comum, né, que muita gente faz para hipertrofia, 3 de 10, 4 de 15, é desnecessário. Na verdade, você garante a recuperação totalmente adequada apenas com a ingestão distribuída ao longo do dia de carboidrato. Tá certo?
Prof, no caso 2 treinos por dia, essa reposição de glicogênio pós-treino imediato se faz necessária? Aí faz, Mário. Aí faz. Se é um atleta de luta, né, que faz musculação, tá certo? Para melhorar a musculatura para luta, e ele faz um treino de manhã intenso e vai fazer outro de noite intenso também, você precisa pensar em recuperação. Mas eu diria que isso que ele está fazendo pode estar errado. Entendendo um pouco de periodização do treinamento, nenhum treinador vai fazer um treino exaustivo de musculação de perna de manhã, sendo que o meu paciente vai treinar perna no esporte que ele faz de tarde. Se ele está fazendo isso, ele está com uma periodização totalmente inadequada, tá certo? Mas isso acontece. Eu tenho vários atletas aqui amadores que não têm treinadores, ou que o treinador não tem um conhecimento de treinamento esportivo. Gente, assim como nutricionistas se formam sem saber nutrição esportiva, treinadores ou profissionais de educação física se formam sem saber treinamento esportivo, tá certo? Nem todo profissional de educação física conhece de treinamento esportivo. Geralmente eles se especializam nessa área, como tem nutricionistas que não sabem nutrição esportiva. Então, se é um atleta que luta, né, desgasta ombro de manhã, nenhum treinador vai prescrever um treino de musculação de ombro de tarde, sabe? Isso não vai acontecer. Você vai desgastar, uso excessivo, o paciente pode desenvolver um overtrain, né, de forma crônica. Isso é totalmente contrário aos conceitos de periodização de treinamento. A periodização é justamente para evitar essa sobrecarga e garantir o máximo de adaptação, certo? Aí, no mesmo dia, como fica? Raquel, para quem faz cardio e musculação, cardio geralmente de quem faz é um treino leve. Né? Dificilmente a pessoa vai fazer, sei lá, 15 km, não sei que a pessoa seja bem treinada, né? Mas dificilmente a pessoa vai fazer um treino pesado de cardio de manhã e vai fazer um treino de musculação intenso do outro. Aí você precisa avaliar a musculatura. Ah, tudo bem, vou fazer 20 km de manhã, intensidade alta, um pace alto, vou correr duro, e aí de noite vou fazer treino de perna. Como eu falei, isso não faz sentido, porque você não vai conseguir treinar a perna bem, não vai conseguir gerar o estímulo para hipertrofia. Você não vai recuperar. Então, o principal problema aí não vai estar necessariamente na ingestão dietética, porque o que você vai fazer com a alimentação é tentar corrigir um erro. E aí você vai fazer com a alimentação é tentar acelerar a recuperação para que o estímulo aconteça de sua forma ótima, que não vai acontecer. Mas se isso acontece, você tem que focar em recuperar o glicogênio, certo? Mas com a planilha bem ajustada, nenhum treinador vai fazer isso. Gente, por isso que eu falo que é importantíssimo, quem quer trabalhar com atleta, estudar a periodização de treinamento. E se isso está acontecendo, eu já atendi um paciente, um atleta amador, de triatlon, que estava fazendo um treino absurdo de intenso. Ele estava treinando quase um triatlon todo dia. Falei, fulano, assim não vai dar. Ah, Luan, mas eu só tenho o dinheiro da sua consulta. Ele juntou o dinheiro da consulta para fazer comigo. Eu falei, ó, guarda seu dinheiro, não me paga agora. Vou te passar um contato aqui de um treinador que eu conheço aqui, que trabalha com atletas da sua área. Liga para ele, agenda uma consulta, né, uma avaliação para ele fazer a periodização, porque senão eu vou estar ajustando sua dieta aqui e a gente não vai ter resultado nenhum. Ele fez isso, ele ia me pagar a consulta. Eu falei, ó, não me paga, guarda esse dinheiro, eu vou ligar para você, vou dar o contato, você entra em contato com o treinador, ajusta lá o treino, depois a gente ajusta a dieta, depois você me paga. Porque eu ia estar recebendo o dinheiro dele, ia estar fazendo a prescrição dietética, que não ia adiantar de nada, porque o treino, que é o principal, não estava ajustado. Aí, quem treina musculação mais natação no mesmo dia, termina um, já começa outro, precisa repor carboidrato? Precisa, Paty. Nesse caso, precisa, só que foi aquilo que eu falei. Tem que avaliar essa distribuição de treino ao longo da semana. O foco dele é ser atleta. Se o foco dele for atleta, tem que estar tudo bem ajustado. Se não for, se o foco for emagrecer, ele vai fazer exercício para aumentar o gasto energético. Mas se o foco dele for hipertrofia, também tem que estar bem ajustado. Porque se ele faz natação, desgasta a musculatura do ombro, ele vai entrar no treino de ombro fadigado, não vai gerar um estímulo bom para a hipertrofia. Isso vai comprometer a hipertrofia dele. Tá certo? Aí normalmente acontece com o futebol, treino de musculação isolado. Exatamente, Diego. Atletas fazem isso. Né? É periodização. Nenhum atleta de luta que faz periodização luta todo dia de forma intensa. Isso não faz sentido. Certo? Por isso que é importante a gente ter um bom conhecimento
de periodização, de treinamento esportivo, de fisiologia. Então essa ideia, tem que recuperar glicogênio, tem que ter carboidrato pós-treino para recuperar glicogênio, porque fulano faz 2 treinos no dia, tem que avaliar. Nesse caso da Patrícia, musculação e inserida na natação, hipercalórico seria interessante por conta do tempo? Seria. A maioria desses hipercalóricos, Luan, tem carboidrato, maltodextrina, são riquíssimos em maltodextrina. Então é uma excelente forma de você recuperar glicogênio. Mas aí a gente tem que avaliar o objetivo disso. É um atleta de natação, quer melhorar o desempenho na natação? Beleza. É um atleta de musculação, quer ter mais resultados de hipertrofia? Será que esses treinos no mesmo dia não vai desgastar a musculatura? Porque, gente, quer ver uma coisa? Ó? Muitos treinadores concordam comigo, outros não. Né? Pensando em hipertrofia, é melhor você fazer o cardio depois. Por quê? Você dá o máximo no treino de musculação em relação à performance, para gerar o máximo de estímulo. Depois você faz um cardio leve para melhorar vias metabólicas, aumentar o gasto energético. Se você faz o contrário, você faz um cardio antes, né? Se você faz qualquer exercício antes, você pode desgastar e não conseguir dar o máximo no treino de hipertrofia. E aí isso pode fazer com que a hipertrofia não seja máxima, sabe? Se eu quero emagrecer, tanto faz, você pode fazer antes, durante, depois. Porque o foco é você aumentar o volume de treinamento para gerar um gasto energético maior, adaptações metabólicas melhores, certo? Então, tudo depende do objetivo. Aí, Débora, 40 minutos de escada rápida de manhã cedo e musculação de tarde. Aí depende também, tá certo, Débora? Por exemplo, escada rápida que você fala é uma intensidade alta, né, dessa escada. Se você desgasta a sua perna de escada de manhã, não consegue recuperar e vai treinar à noite, né, ou de tarde, na verdade, se você consegue recuperar, talvez não tenha nenhum tipo de prejuízo. Certo? Mas se isso compromete o seu... Por exemplo, você percebe que no dia de treino de perna você rende menos quando você faz escada de manhã, eu não faria isso. Mas tudo depende da intensidade do seu treino, do tipo de treino que você faz de musculação. Mas o que eu vejo é muita gente fazendo isso por conta própria. Quando você está fazendo isso com um treinador, tudo controlado, intensidade variável, todas as variáveis controladas, isso aí é importante. Então, pós-treino é só manter a alimentação diária normal? Falo, exatamente. Né? Exatamente. O seu pós-treino pode ser tranquilamente uma refeição. Note que, em relação ao tema carboidrato, né? O que foi que eu falei em relação a carboidrato pós-treino? O seu foco é a hipertrofia muscular? Carboidrato pós-treino não é essencial. Mas também ele não traz prejuízos, ele pode estar ali presente sem nenhum tipo de prejuízo. O que não vai acontecer é um ganho adicional por conta desse carboidrato pós-treino, certo? Se o foco for recuperar glicogênio, aí sim é essencial ter carboidrato pós-treino, certo? Então é isso que vocês precisam entender. Professor, esse carboidrato precisa ser em forma de suplemento? Se você tem um tempo curto entre um treino e outro, e o foco é acelerar a recuperação de glicogênio, o ideal é que seja suplemento, porque você consegue ofertar grande quantidade de carboidrato em um volume reduzido. Se você tem um período longo, 24 horas de um dia para o outro, aí você faz a ingestão de comida sólida, com carbo, tá certo? E se for carboidrato simples após o treino? É isso, Rosa. Se o foco for acelerar, né, geralmente carboidratos simples, né, ou refinados, a gente tende a ter no volume menor. Aí a gente pode pensar nesse tipo de oferta. Esse pós-treino deverá ser necessariamente até 1 hora após o mesmo? Mila, não. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que aqui eu tenho a hora do dia, certo? O horário que acordo, o horário que vou dormir. Esses são os horários das refeições que eu faço ao longo do dia. Aqui eu faço o café da manhã, aqui eu faço o lanche, aqui eu faço o almoço, aqui eu faço o lanche e aqui eu faço o jantar. Certo? Vamos lá. Vamos supor que eu fiz o meu café da manhã. Aqui é café, aqui é o lanche, aqui é o almoço, aqui é o lanche. Vamos supor que eu fiz o meu café da manhã aqui 8 horas. E aí eu treinei 10. Na verdade eu treinei 9.
e o meu lanche está 10h30. Eu treinei 9, né? Terminei meu treino, sei lá, 9h40. Posso fazer meu lanche 10h30? Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas se eu fizer o meu treino 9h30 e terminar exatamente 10h30, meu lanche vai ser imediato, pós-treino imediato. Então, o pós-treino precisa ser imediato a depender da sua última refeição. Ou não, você pode esperar 1 hora, 2 horas, 1h30. Se eu acabei de fazer minha refeição, fiz a minha refeição 8, vou treinar 8h30, sair do treino 9h30, posso deixar para me alimentar 10h30? Pode. Porque você ainda está com o nutriente circulante da refeição que você fez antes do treino. Tá certo? Essa refeição que você fez, ela não sumiu. Ela está no seu corpo. Então perceba que o horário do seu pós-treino, o momento, depende da refeição pré. Se eu fiz o meu almoço meio-dia, treinei 1 hora, saí do treino 2, meu lanche da tarde vai ser 3h30, posso esperar? Pode. Deve. Tá certo? Ah, professor, mas eu almocei 1, fui treinar 2h30, saí do meu treino 3h30, meu lanche é exatamente 3h30. Aí eu posso treinar imediato. Vocês perceberam que isso tem relação com a refeição pré? Ah, tem gente que fala assim, acabei de comer, fiz um lanche, fui treinar 1 hora, já vou comer de novo, fazendo um pós-treino imediato. Não precisa, você ainda está com o nutriente circulante da refeição pré-exercício, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Faço musculação para hipertrofia 6 vezes, jogo bola 3 vezes. Está errado fazer os dois? Francisco, depende do seu objetivo. Você quer ficar grande ou você faz musculação porque você quer ficar bem e joga bola para se divertir? Se você faz musculação para ficar bem e jogar bola para se divertir, aí tá certo. Tá fazendo musculação e jogando bola. Mas se você quer ficar grande e você prefere ficar grande do que jogar bola, aí você foca em um e ajusta, né, a intensidade dos exercícios quando vão acontecer no mesmo dia. Mas tudo depende. Eu faço crossfit, surfo e ainda pedalo. Eu não quero ser atleta. Eu surfo porque é minha paixão, pedalo porque adoro, também é minha nova paixão, e crossfit porque eu gosto. Se deixar, eu faço os 3 no mesmo dia. Hoje eu acordei cedo, 5 horas da manhã. Aí peguei a prancha, botei no carro, fui surfar. Não tinha onda, voltei pra casa. E aí, quando der 4 horas da tarde, eu vou treinar. Então, meu objetivo é ser atleta de crossfit, ser atleta de surf? Não, eu gosto de me divertir, eu gosto de ser ativo. Mas se eu colocasse na minha cabeça, vou ser atleta de mountain bike, aí ia ser tudo regrado. Não ia largar o crossfit, provavelmente. Ia surfar só em dias esporádicos, porque ia fazer treinamento específico para pedal, para resistência, e aí ia ser bem focado. Mas meu objetivo não é esse, eu quero ser feliz e praticar os esportes que eu gosto. Tudo depende do que você quer. Sabe? Quando você fala recuperar glicogênio, seria o que exatamente? Paty, glicogênio é a nossa reserva de carboidrato. A gente guarda carboidrato em nosso organismo em forma de glicogênio, tanto no fígado como no músculo. E glicogênio, né, a nossa reserva de carboidrato, ela é crucial para a performance. Ou seja, se houver desgaste do glicogênio, a sua performance cai, independente de fonte de gordura que você deva gerar energia. Então, quando a gente fala garantir glicogênio, está falando garantir performance. Sabe? Vai ficar salvo sim. E o treino em jejum? Dora, treino em jejum você pode fazer. Se você se sentir bem, não tem problema nenhum. Vai prejudicar? Também não. Mas se treinar em jejum compromete a sua capacidade de gerar trabalho, se você sente fadiga, eu recomendo você não fazer. Eu pedalo e surfo em jejum. Me sinto bem. Mantenho minha ingestão dietética normal ao longo do dia e mantenho assim. Eu faço isso porque gera mais benefícios? Não, é porque eu prefiro assim. Sabe? Então, o possível prejuízo do treino em jejum depende. Ele compromete a sua capacidade de gerar trabalho? Compromete. Aí você não deve fazer. Não compromete. Aí você faz, né, e ajusta a ingestão dietética ao longo do dia. Mas lembrando que você não vai fazer isso com o foco de gerar de potencializar seus resultados. Então, se o foco é hipertrofia, o ideal é uma ingestão maior de proteína, um equilíbrio entre carboidrato e proteína. André, eu não diria uma ingestão maior de proteína, eu diria que o indicado seria ter proteína, sabe? E aí a quantidade é ajustada de acordo com o que você precisa ao longo do dia. Não faz sentido você pensar em ofertar grandes quantidades pós-treino
e ao longo do dia você está ofertando mais do que você precisa, sabe? Então eu diria que pode ter carboidrato e proteína, o que a gente precisa entender é que eu não preciso suplementar carboidrato, sabe? Ou achar que o carboidrato... Por exemplo, nessa refeição aqui vai ter carbo, que eu vou fazer no pós-treino no almoço? Vai. Mas o carbo está ali porque tem que ter carbo pós-treino para gerar mais hipertrofia? Não. É porque a minha refeição está distribuída ao longo do dia. Ponto. Essa é a justificativa que eu tenho para ofertar carbo nesse almoço que vai combinar com o meu pós-treino. É porque é a dose de carbo de cada refeição para garantir a minha ingestão diária total. Não porque eu vou colocar arroz no almoço, porque vai estimular a hipertrofia mais, de forma mais intensa, no meu pós-treino. Sabe? Quem treina pela manhã em jejum pós deve ser imediato? Sim, né? Mas tem outros fatores que a gente precisa analisar também, em relação à disponibilidade do paciente. Mas em tese, sim. O paciente chega de jejum do treino, faz a refeição de forma imediata. Não tem por que ele esperar, sabe? Não tem o que esperar. Nesse caso aqui ele pode esperar, porque ele vem de nutrientes, ele tem nutrientes pré-treino. Mas nesse caso ele não tem por que esperar. O pós-treino vai ser a refeição, certo? Quando a última refeição é 4h30 e o treino às 9 horas, é necessário fazer um pré-treino ou pós-imediato? O Alisson, boa pergunta. Em relação ao pré-treino, se é necessário, aí depende da distribuição ao longo do dia. Se o paciente consegue treinar bem, sendo que a última refeição dele foi 4h30, né? E o treino vai ser 9, ele consegue chegar 9 horas bem, se sentir bem, treinar bem, tudo bem, você pode manter. Se não, se ele sentir fome, sentir fadigado, você pode pensar em fazer uma refeição. É obrigatório ter essa refeição pré-treino pensando nesse intervalo? Não é obrigatório. Se o paciente se sente bem, 4h30 às 9, não tem problema nenhum. Vai ser um jejum leve. E se ele se sente bem, é assim. Pós-treino, aí eu acho que seja indicado. Porque depois do treino ele vai dormir, né? Aí você vai se alimentar no outro dia. Então vai ser um intervalo muito longo entre uma refeição e outra. Sabe? Então a necessidade de pré-treino depende de como o paciente se sinta. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o pós-treino eu diria que sim. Que é importante ter uma refeição depois desse treino. Porque o tempo até o próximo vai ser mais longo. Luan, fala um pouco sobre o superávit para hipertrofia. Diego, esse pode ser um assunto para uma próxima live, tá certo? Vamos deixar esse assunto para a próxima live. Mas o que acontece é que a hipertrofia ótima é aquela, o máximo de hipertrofia que eu posso ter, né, a gente garante através de um ambiente favorável. E um ambiente favorável para que a hipertrofia máxima aconteça é um treino adequado, né, do ponto de vista nutricional, é você garantir um superávit. É possível ter hipertrofia em déficit calórico? É, porque a hipertrofia é uma adaptação metabólica importante para a sobrevivência da célula. Mas pensando em hipertrofia máxima, naquela hipertrofia ótima, o ideal é que o ambiente seja anabólico, seja hipercalórico, certo? O grau de superávit pode variar de 300 calorias até 1000 quilocalorias por dia, sem que isso represente ganho de gordura adicional. O superávit que a gente pensa para potencializar a hipertrofia, sem que isso represente ganho de gordura. Pode chegar até 1000, a depender do nível de treinamento do indivíduo, certo? E também de características metabólicas e também do peso, enfim, do paciente, sabe? Você usa acima de 5 gramas de carboidrato por dia para hipertrofia? Fábio, dificílimo ofertar 5 gramas de carboidrato por dia para quem só faz musculação. Ainda mais se for aquele paciente padrão, trabalha escritório, sentado, a área administrativa, vai para a musculação dele 6 horas, treina bem. Difícil, não tem demanda. O que justifica a ingestão alta de carboidrato durante o dia é o estilo de vida. Treino também, sim, né? Mas musculação por si não justifica uma ingestão alta de carboidrato. Essa ideia de que eu posso comer carbo porque eu fiz um treino de musculação, primeiro que o treino de musculação não gera um desgaste energético muito alto, você não gasta muita caloria, certo? E segundo que o desgaste de glicogênio também não é tão alto como a gente pensa. Por quê? Musculação é um exercício de estímulo-pausa. Você pega 1 hora de musculação, você passou no máximo 10 minutos contraindo, e olhe lá, o resto foi descanso, que é necessário, não estou dizendo que isso é errado, mas a característica do treino de musculação em si é essa,
é gerar estímulos máximos que com pouco período de tempo curto, né? Então o volume de trabalho tende a ser pequeno. É diferente de uma corrida. Uma corrida você está lá 2 horas, ó, mexendo na musculatura da perna, você não descansa. Então por mais que não seja um estímulo máximo, é constante. Você está o tempo inteiro lá desgastando, 2 horas se movimentando, você degradou de forma considerável o seu glicogênio. Musculação não. Você pega peso aí, descansa. Aí você não desgasta nem do ponto de vista energético, nem do ponto de vista de glicogênio. Alguns estudos falam de 40% de desgaste. É claro que, professor, eu posso estar fazendo um treino de musculação com volume alto? Pode. Tem protocolos, né, super séries, né, treino combinado, enfim. Aí depende do tipo de treino, certo? De musculação. Tem pessoas que fazem até a falha, exercício até a falha, intervalo curto entre as séries, entre os exercícios. Isso tudo aumenta ou pode aumentar o tempo de trabalho total. Aí o desgaste do glicogênio aumenta. Mas aquele treino padrão, né? 3 de 10, 4 exercícios para cada músculo, 2 músculos por dia, isso não justifica a ingestão de carbo aumentada. Esse treino não justifica. Treino em jejum é puxado, não? Não. A depender da sua adaptação, não é. Eu faço 1h30 de bike. A última vez que eu fiz, geralmente é porque meu treino de bicicleta semanal é bem leve, é difícil eu fazer, a não ser que eu vou fazer trilha. Mas quando eu vou girar no asfalto mesmo, eu faço 1 hora, 1h20, tranquilo. Mas eu já fiz 1h40 em jejum. 50 km foi um treino, foi pesado, né? Mas foi moderado pra mim e me senti super bem. Só que depois a fome é de leão, capivara raivosa. Mas depende, essa questão de treinamento em jejum é muito individual. Você tem que avaliar, também tem que avaliar o objetivo, a distribuição da dieta ao longo do dia, enfim. Se o objetivo é emagrecimento, ficar sem comer proteína no pós-treino pode gerar prejuízo? Não. Se você está ajustando, se a dieta está ajustada ao longo do dia, dificilmente isso vai gerar prejuízo. Certo? A creatina deve ser ajustada na dieta. Em relação à caloria, como assim? Se você quer ganhar mais força, você pode inserir creatina na dieta. Se ela se leva em consideração o valor calórico, não. Não. Creatina não faz isso, não precisa fazer isso. E quais as dicas desses pré-treinos? Andressa, pré-treino, olha a recomendação geral que eu dou. O ideal de preferência é que ele tenha carboidrato, porque é o que mais tem relação com melhora de performance. Proteína não tem e lipídio não tem relação com melhora de performance. Carboidrato tem artigos que mostram que melhora e artigos que mostram que é indiferente. Certo? E de preferência com alimentos e com o volume que o paciente já esteja adaptado. O que você vai fazer é ofertar uma refeição que não vai atrapalhar o paciente. Gerar desconforto gástrico, às vezes é a mesma quantidade de carbo, mas se você colocou batata doce, ele se sente mal. Ele prefere mandioca cozida ou pão. Aí você vai trabalhar com as preferências dele para não gerar desconforto, que isso compromete a sua performance. Certo? Então, de preferência aqui é uma refeição que tenha carbo, né? Com quantidades de carboidrato e volume de comida compatíveis com a adaptação do seu paciente. Aí eu tenho que você ouve o paciente, pergunta o que ele come, o que ele gosta, como ele se sente. A partir disso você tem uma ideia de volume, de quantidade que você vai prescrever e ajustar na dieta dele que vai fazer ele se sentir bem. Certo? Então não tem regra. A regra básica é de preferência. Na verdade isso não seria nem regra. É preferência que tenha carbo. Quantidade e volume depende da adaptação do paciente, da sua distribuição ao longo do dia. Eu já cheguei a prescrever uma refeição pré-treino para um atleta de mountain bike com 170 gramas de carboidrato, na refeição pré-treino. Fiz uma vitamina de frutas, mas ele só fazia isso quando ele ia fazer um longão, para dar 6 horas no dia. Aí fazia uma vitamina com banana, aveia, né? A gente colocava a maltodextrina. E aí tinha 170 gramas nessa refeição. É possível fazer hipertrofia sem suplemento? Totalmente possível. Procura o auxílio de um profissional de educação física, um nutricionista, né, que ajuste a sua... E você tem que estar disposto também a comer comida. Né? Mas é totalmente possível, sem nenhum tipo de problema. Eu tomo um shot antes do treino. Após o treino eu como uma banana com aveia. Carboidrato simples. É leve para aguentar até o almoço. Tá de boa? Não sei quais são os seus objetivos, não sei que tipo de treino você está fazendo.
Pode ser que seja, sabe? Pode ser que seja tranquila essa refeição que você está fazendo. Mas se é boa para você, é só fazendo uma análise e uma avaliação dos seus objetivos, do tipo de treino, enfim. Não dá pra gente olhar uma refeição e dizer se está boa ou se não está. É complicado. Você fala sobre isso no curso de metabolismo de carboidratos. Fábio, o curso de metabolismo de carboidratos não é voltado para a nutrição esportiva, certo? Mas a gente fala sobre recuperação de glicogênio, a gente fala sobre síntese de glicogênio, sobre o papel do glicogênio, a gente fala sobre ingestão total, né? Sobre restrição de carboidrato. E entendendo, se você entender todo o conteúdo do curso Metabolismo dos Carboidratos, isso aqui que a gente está discutindo vai ficar fácil de você matar, você entender. É claro que requer o entendimento da fisiologia do exercício, mas depois que você começar a estudar a fisiologia do exercício com um bom entendimento do metabolismo dos carboidratos, você matou a charada. Porque o curso Metabolismo dos Carboidratos vai te dar base sobre como o nosso corpo metaboliza e o papel dos carboidratos em nosso organismo, certo? Déficit calórico conseguindo hipertrofia, então será um ganho seco, né? Francisco, sim, vai ser um ganho seco, você não vai ganhar gordura, dificilmente você não vai ganhar gordura, mas você não vai ganhar muito volume. E para algumas pessoas isso tá ok. Tem gente que quer hipertrofia, mas está mais preocupada em não ganhar gordura do que ganhar um volume elevado. Tem gente não, tem gente que fala, ó, essa camisa polo tá folgada, eu quero colocar a camisa polo para ficar apertada. Não quero saber se vai estar seco, se vai estar definido, não. Eu quero sair com o braço assim, ó. Depois que eu ficar assim, para mim tá bom. Esse paciente busca volume, sabe? Nesse caso, aí um déficit calórico não seria o ideal. Como calcular a ingestão de carbo na hipertrofia? Diego, não tem regra, como eu falei. Aí você sentar no consultório com o paciente, investigar o estilo de vida dele, avaliar a demanda energética, ingestão total de calorias e ajustar a rotina dele. Não tem regra. Eu já fiz dietas para hipertrofia com 3 gramas de carboidrato, mas já fiz com 7. Depende da rotina do paciente, da demanda dele de energia. E assim, gente, por mais que você não tenha segurança em prescrever, não sei se é 6, se é 7, se é 8, avaliou, teve uma ideia geral do estilo de vida do paciente, né, e prescreveu uma coisa que fosse compatível com o estilo de vida dele, a quantidade compatível. Se não deu resultado, você ajusta. Aí o bom é que você já tem um parâmetro. Por exemplo, o paciente chegou no meu consultório, sei lá, prescrevi 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aí na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, ele está relatando um ganho de peso. É leve. Ou passou um mês e você percebeu que ele ganhou peso. O que você faz? Ajusta, reduz. Ali você já tem uma base que 4 gramas é muito para ele. Ajusta, reduz e aí, geralmente, os resultados de hipertrofia e emagrecimento a gente não atinge com 60 dias. A consulta de retorno que a gente faz, né, que eu costumo fazer, é justamente para avaliar se o paciente está no caminho certo, porque a gente pode fazer mudanças. E na maioria das vezes eu faço mudança. Avalio o retorno do paciente, feedback, como é que ele está se sentindo. E a partir desses dados eu tenho um ponto de partida, sei o que está acontecendo e como está funcionando, e aí ajusto a dieta para ele. Certo? Um indivíduo que faz crossfit mais musculação deve aumentar a ingestão de carbo? Possivelmente, Érica. Crossfit é um treino que tem um volume aumentado, né? Um volume de exercício no crossfit é aumentado. Geralmente o pessoal faz muitos exercícios, muitas repetições, isso aumenta o tempo de trabalho da sua musculatura e que o desgaste de glicogênio é maior. E aí possivelmente a ingestão de carbo desse paciente deve estar aumentada. Mas não é comum as pessoas fazerem crossfit e musculação no mesmo dia, certo? O treino de crossfit em si já é bem desgastante. A pessoa fazer musculação ainda, imagina. A aula hoje vai ser sobre o quê? Carlos, já mandei o link por e-mail. A aula da comunidade hoje vai ser sobre soja, certo? 4 horas a gente vai ter aula da comunidade Nutrição Conhecimento Liberta. A gente vai falar sobre soja, riscos e benefícios. Vai discutir o que tem na literatura, se o consumo de soja é prejudicial ou não. Já mandei um e-mail com o link, na verdade o link já está na área de membros. 4 horas ao vivo, certo? Comigo. Professor com dica de site, hein? Gabriel, você vai construir o seu TCC com base em artigos científicos, né? Você pode utilizar o Google Acadêmico, o PubMed, o Cielo, tudo isso, todos esses sites vão te ajudar, a encontrar artigos científicos, certo? Pensando em metabolismo de carboidrato,
se eu tomo um copo de refri, existe uma forma de amenizar o impacto desse refri no corpo ou não? Em relação a quê? Seria ao ganho de gordura, ao possível ganho de gordura, ao impacto glicêmico que esse refri vai ocasionar? Se for pensando no ganho de gordura, é só você ajustar esse refri às suas necessidades diárias de carboidrato, que aí não vai ter impacto no ganho de gordura, né? Faz um curso para nutricionista para CrossFit. Fábio, esse curso, eu tenho um curso de nutrição no CrossFit, que é um bônus do curso de nutrição em academias. Os alunos do curso de nutrição em academias têm acesso a um curso sobre nutrição para o CrossFit. Tá certo? Então eu já dei esse curso. E é um curso bônus para quem faz parte do curso de nutrição em academias. Então quando você se inscreve no curso de nutrição em academias, além de saber trabalhar com pacientes de academias, né, você aprende de quebra a trabalhar com atletas e pacientes de CrossFit. Então dá para se inscrever no curso de nutrição em academias, o link está no meu perfil para quem quiser saber mais, mandar um direct, certo? Gente, eu vou finalizar o nosso bate-papo aqui por hoje. Mais uma vez eu queria agradecer a presença, a participação de vocês aqui, um prazer enorme, né? Amanhã estaremos aqui mais uma vez, meio-dia, vamos discutir por onde começar a estudar bioquímica. Professor, não sei nada. Tem 20 anos que eu vi a disciplina de Química e Biologia no ensino médio. O que é que eu faço? Como é que eu faço para começar a estudar bioquímica? O senhor fala tanto que é importante aprender esse assunto, que eu quero aprender, eu só não sei por onde começar. Amanhã, meio-dia, a gente vai discutir isso, tá certo? Uma live de amanhã vai estar imperdível, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se eu não respondi alguma pergunta aqui, manda para mim no direct, que eu teria o maior prazer em responder. Certo, gente? Então é isso, um excelente finalzinho de quarta-feira para vocês. Os alunos da comunidade, lembrando, hoje, 16 horas, tem aula ao vivo comigo sobre soja. Certo? Espero vocês, os alunos da comunidade. Ah, professor, eu quero fazer parte dessa comunidade. Vai no link do meu perfil, se inscreve, é só R$ 29,90 por mês. A gente tem aula toda quarta-feira. E tem aula toda terça e toda quinta, certo? Então é isso, tchau, tchau, até amanhã, meio-dia, um abraço.